No vídeo de hoje nós vamos ver quando é que o Luffy vai ter nível de poder Rei dos Piratas e quem ele precisa derrotar para chegar lá. Vamos ver quais foram os primeiros Yonkous e quem o Shanks derrotou para se tornar um Yonkou também. Além disso, nós também vamos ver se os Mugiwaras vão ter no Novo Mundo 4 membros de raças diferentes entrando pro bando. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal e outro post lá no meu Instagram. Vocês podem mandar suas perguntas nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Antes desse vídeo começar, eu queria dizer que criei um outro canal para falar de outros animes. Estou esperando ele bater 1k para me postar um vídeo por lá. Se você quiser dar uma forcinha, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Antes desse vídeo aqui começar, se for novo aqui, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Peter Crane perguntou: e aí Lucas, quais personagens de filmes / fillers de One Piece você acha que foram desperdiçados por não terem aparecido na série principal? E qual você queria que tivesse aparecido? Cara, pensando agora, eu só consigo lembrar de alguns personagens que eu queria que tivesse aparecido na história principal. São eles o Shiki, que é um personagem considerado canônico, já apareceu na história, mas não foi efetivo ou não apareceu efetivamente. Eu gostaria que ele tivesse aparecido e fosse importante na história do mundo de One Piece no presente. Ele foi muito importante lá no passado, só que atualmente, e como ele é da época ali do Roger, Barba Branca, Rayleigh, Garp, se ele aparecesse atualmente ele já estaria velho e não seria tão efetivo quanto se ele estivesse ali no auge dos seus poderes ou da sua juventude. Então talvez ele não apareça mais. Também gostaria de ver o Z, que era um almirante que é também canônico por ter sido feito pelo Oda, mas a sua história não é. Gostaria de ter visto a história dele no mundo e na história principal do mundo de One Piece, sem contar também o Douglas Bullet, que é considerado ali o herdeiro do demônio, que já fez parte do bando do Roger e também um personagem canônico, mas a sua história não foi contada na história principal. E eu gostaria que tivesse sido, porque ele é absurdamente forte, sem contar também o próprio Condoriano, que apareceu em um filler, e como ele faz parte dos Mugiwaras, gostaria que ele também fizesse parte da história principal e tivesse aparecido ali. Kazutora Primo perguntou: olá Sogeking, tudo certo? Bom, quais são seus 3 animes favoritos e você já assistiu Tokyo Revengers? Opa mano, tudo certo, e com você? Essa é uma pergunta que não está totalmente ligada com o One Piece, mas é bem legal de se responder. Os meus 3 animes preferidos são One Piece, como vocês já devem saber, ele está em primeiro lugar, vocês já estão acompanhando aqui o canal falando só sobre essa obra maravilhosa. Meu segundo anime preferido eu posso considerar como Fullmetal Alchemist, uma história maravilhosa. Eu acho que eu já assisti a nova versão umas 3 vezes seguidas não, eu assisti umas 3 vezes ao longo desse tempo todo de vida. E eu acho que o terceiro anime que chegou agora, que eu conheci recentemente, foi Jojo. Eu me apaixonei por Jojo também, então eu acho que ele já tá no meu top 3 como melhores animes ou que eu mais gostei. Só que eu ainda não fui pro mangá, tô esperando a parte 6 da Joline vir em mim, estrear na Netflix, pra depois eu ir pro mangá e ler o resto que tá por lá. Agora sobre Tokyo Revengers, chegou um ponto em que eu não podia mais esperar pro próximo episódio para ver o que aconteceria, aí eu fui pro mangá e eu acho que eu rushei e cheguei até nos capítulos semanais, eu acho que em uma semana ou 2. Normalmente quando eu gosto muito de uma obra, eu leio muito rápido e chego nos episódios ou nos capítulos atuais. Eu faço mais ou menos assim. E eu queria comentar sobre outros animes, mas não nesse canal, e para isso eu criei um outro canal, como eu já falei lá no início desse vídeo, e quando ele bater 1000 inscritos eu vou postar um vídeo lá e vou continuar postando outros vídeos. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, na tela final e no card aqui em cima, se eu já não tiver deixado lá no começo do vídeo. Então eu recomendo que vocês se inscrevam lá, para que eu possa postar vídeos de outros animes também. Carlos Rodrigues perguntou:
Mano, por que tu diminui tanto o Barba Negra? Tudo bem odiar o personagem, mas tu fala uns absurdos sobre o personagem e uns argumentos muito idiotas e burro. É sério, isso já tá vral e chato. Bom, esse questionamento é bem interessante e é realmente válido. Toda vez que eu falo do Teach, eu diminuo ele. Mas isso não significa que eu não goste do personagem, eu só falo as características que eu vejo dele. Se tu pegar e tirar todas as Akumas no Mi do Teach, o que é que sobra? Um gordo, cachaceiro, pançudo que não tem habilidade física. E aí tu diz, mas ele fez a cicatriz no Shanks. O próprio Shanks já falou, naquele momento eu tava completamente focado. Ele dá a entender que não foi por força física que o Teach conseguiu fazer aquilo, mas por alguma coisa que ainda não foi explicado. Porque o Shanks falou, eu tava focado, não foi uma cicatriz que eu ganhei ali no vacilo, não foi isso. Foi algum poder que o Teach utilizou para dar aquela cicatriz no Shanks. Então a gente pode levar em conta ali o seu corpo estranho, pode ser que ele tenha alguma habilidade que a gente não sabe o que é. E é por isso que eu falo que o Teach é um gordão cachaceiro pançudo que não tem habilidade física. Em todos os momentos em que ele teve que lutar contra o inimigo disputando força física, ele apanhou. Mas quando se trata de Akuma no Mi, aí sim o homem é foda. E aí quando se trata de habilidade de estratégia, ou quando se trata de ser mesquinho, quando se trata de planos geniais, quando se trata de sorte, tudo isso aí ele tem. E a sorte aparece para quem corre atrás. O Teach, mesmo que pro mal, ele tá correndo atrás dos seus sonhos e tá conseguindo realizá-los. Eu não odeio o personagem, mas toda vez que eu falo dele eu tenho que falar sobre as suas características e diminuir ele no sentido de que, calma lá, ele é forte com as suas Akumas no Mi, mas se a gente tirar as Akumas no Mi dele, não sobra praticamente nada. É mais ou menos isso que eu penso do Teach, mas não é como se eu odiasse o personagem não. Luffy Instinto Superior perguntou: após a Guerra dos Melhores, o Sengoku saiu do cargo de almirante de frota e acabou indicando o Aokiji como sucessor. Mas como Akainu também queria o cargo, eles acabaram lutando e o vencedor acabou sendo Akainu. Aí vem a dúvida, como Sengoku indicou o Aokiji para assumir o cargo, isso não deveria pesar mais para ele ser escolhido como novo almirante de frota? Bom, mano, necessariamente não, porque a Marinha é a força militar do governo mundial. O que significa que a Marinha só faz aquilo que o governo mundial mandar ou estipular. Então o que vale mais é a decisão deles, e a decisão deles era pelo Akainu. Mas como Sengoku era o antigo ocupante daquele cargo, a escolha dele também pesa, e por isso eles colocaram pro X1, vai lá. Quem vencer aqui se torna o novo almirante de frota, até porque os dois tinham méritos para isso. Só que o Akainu, ele foi mais escolhido ou foi mais querido pelo governo mundial pelos seus ideais, pelo seu pulso firme, seus ideais mais aliados ao do governo mundial e pela sua justiça, que é uma justiça absoluta, é a justiça que o governo mundial quer seguir. Então, por seus ideais serem mais aliados ao do governo, o próprio governo quis o Akainu e não o Aokiji, por ele ser uma pessoa ali de uma justiça totalmente diferente. Aí jogaram pro X1 quem venceu o Akainu e ele se tornou ali um novo almirante de frota. Mas o que tu tem que perceber, o que pesa mais aqui é a escolha do governo mundial, é a dos Goroseis e a do In. Eles são o que manda na porra toda ali e a opinião deles ou a decisão deles é a que importa. Matheus Pérez perguntou: salve Lucas, você acha que ainda teremos mais 3 novos tripulantes visto que tivemos 4 membros recrutados no East Blue, 4 na Grand Line e no Novo Mundo até o momento teve um, o Jinbe? Você acha que teremos mais 3? Um salve pra você, mano, e respondendo sua pergunta, ela é bem difícil de se responder, porque se a gente pegar aquele Luffy lá do início da jornada, ele falou que queria ter pelo menos 10 membros na sua tripulação inicialmente, o que significa que era ele e mais 10, ou no caso 11 pessoas. Atualmente nós temos 10, que é o Luffy e mais 9. Então pode ser que com a Yamato entrando pro bando, nós vamos ter ali os 10 que o Luffy queria inicialmente, e só essa galera aí vai com o Luffy até a última ilha para ele se tornar o rei dos piratas. E aí se for entrar outras pessoas vai ser depois disso.
Mas também existe a possibilidade que você falou, que entrou 4 lá no East Blue, 4 na Grand Line e teoricamente tem que entrar 4 no Novo Mundo. Até agora nós tivemos o Jinbe e a Yamato como possíveis, como uma nova possível Mugiwara a entrar também. Além da Carrot, da Otama, além de vários outros personagens que ainda podem entrar. Só que além disso nós tivemos que no West Blue foram 4 humanos. Na Grand Line nós tivemos 4 monstros, ou podemos considerar assim. O Chopper, que é uma rena que comeu a Akuma no Mi do humano, a Robin, que era considerado um demônio e tem a sua Akuma no Mi ali que transforma ele em um monstro bem apelão. Nós temos o Frank, que é um ciborgue e também pode ser considerado um monstro, e o Brook, que é um esqueleto falante. E aí no Novo Mundo nós teríamos mais 4 membros que seriam de raças diferentes. Nós temos o Jinbe, que é um tritão, a Yamato possivelmente entrando pro bando com uma raça totalmente diferente que não é humano, provavelmente a raça dos Onis, e aí nós teríamos mais 2 vagas para 2 outros membros ali de outras raças. E eu apostaria num gigante de Elbaf, sei lá, pode ser o Príncipe Loki, ou então até a Carrot, que é uma Mink. E aí pode ser que esses outros 3 membros entrem pro bando também. Agora eu fiz um vídeo só falando sobre isso, quem pode e quem não pode entrar pro bando, e se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Kaique Amorim perguntou: Lucas, uma pergunta, manda salve. Olha, uma coisa nos é certo em One Piece. O Luffy chegará no topo e será o rei dos piratas. Em questão de força, ele necessita ultrapassar os Yonkous para chegar no nível de Imperador do Mar. O sistema de evolução do Luffy é peculiar porque ele fica mais forte lutando com seres mais fortes que ele. E ao que parece, atualmente o teto em One Piece são os monstros Kaido e Big Mom, que ao que parecem são bem equivalentes. Sendo assim, caso Luffy chegue ao nível de Imperador do Mar, quem você acha que ele vai enfrentar para chegar no nível de Rei dos Piratas? Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu não vejo que exista um nível Rei dos Piratas, onde o pirata que se torna o rei vai estar nesse nível sozinho. A gente pode pegar como exemplo o próprio Roger, que se tornou o rei dos piratas, mas mesmo assim ele tinha inimigos que eram equivalentes a ele, como por exemplo Barba Branca, Garp e o Shebeck, que era dito como o rival ou o inimigo mais formidável do Roger. Então essa galera aí, mesmo não estando no nível de rei dos piratas ou não sendo considerado assim, tinha um nível de poder equiparado ao do Roger. Então, se for existir um nível Rei dos Piratas, não é só o cara que se tornou Rei dos Piratas que vai estar lá. Vai ter uma galera ali que se equipara a ele e é tão forte quanto ele. Nós podemos pegar como exemplo que depois que o Rei dos Piratas morreu, precisou nascer um poder que se equiparasse ao dele. E aí nasceu os Yonkous. E a gente também tem como exemplo o próprio Barba Branca, que era rival do Roger e acabou se tornando um Yonkou também. Então a gente pode considerar que essa galerinha que se tornou Yonkou também tem um nível ali próximo do Roger. Pode até se equiparar ao nível dele lá no passado. Então para o Luffy, teoricamente, chegar em um nível de Rei dos Piratas, a gente pode considerar que ele tem que derrotar os 4 Yonkous. E aí ele vai ter esse nível, só que eu não considero que ele vá ter esse nível sozinho. E aí a gente também poderia considerar que depois que ele vencesse o Kaido, ele chegaria nesse nível, mas só que ele não vai lutar contra o Kaido sozinho, tem uma aliança todinha para lutar contra o Kaido. E aí eu aposto que depois que ele vencer um Shanks, que ele vencer um Barba Negra ali tunado com 3 Akuma no Mi, aí sim ele vai adentrar esse nível. É mais ou menos assim que eu consigo ver essa configuração. Mas respondendo sua pergunta, eu não acredito que exista um nível Rei dos Piratas em que só o Rei dos Piratas vai estar lá, mas que exista um nível Rei dos Piratas que todo mundo que se equipara ao Rei dos Piratas vai estar lá também. Buda perguntou: a Yami Yami no Mi anula os poderes de outras Akumas no Mi, então ela poderia anular as barreiras da Bari Bari no Mi? Ou anular as transformações das frutas do tipo Zoan? Bom, mano, essa pergunta é bem interessante, porque eu nunca tinha pensado na fruta da barreira contra a escuridão do Teach. E se a gente for pensar bem, a fruta da barreira é uma counter da fruta do Teach, porque ele só pode retirar o poder das pessoas tocando fisicamente no corpo delas. E aí ele vai retirar os poderes, a pessoa não vai mais poder usar os seus poderes. Mas no caso da barreira do Bartolomeu, essa barreira vai protegê-lo. E mesmo que o Teach use o buraco negro para puxá-lo até ele, o Bartolomeu só precisa criar uma barreira entre eles,
que o Teach não vai conseguir tocá-lo, então não vai retirar seus poderes. Então a gente pode contar que a Bari no Mi é uma counter da fruta do Teach. Mas o que o Teach poderia fazer é utilizar ali a sua escuridão para meio que jogar aquela barreira para aquela dimensão de trevas dele, como uma forma de burlar o poder do Bartolomeu. Mas se ele tocasse fisicamente ali na barreira, ele não anularia ela. Ele só vai anular se tocar fisicamente no usuário dessa Akuma no Mi. Então é bem interessante que a fruta da barreira pode funcionar como uma counter sim ali da fruta do Teach. Agora, se tratando de zonas normais, se o Teach tocar nelas, acabou, não tem pra onde, ele não vai mais se transformar. Tebs Alan perguntou: quais foram os primeiros Yonkous e qual Yonkou Shanks substituiu? O sistema dos Yonkous nasceu logo após o início da Era dos Piratas, onde nós não tínhamos mais um rei dos piratas e necessitava-se de um poder que era equiparado ao dele para dominar os mares que estavam descontrolados. E aí piratas da antiguidade, lá da época dos Rocks, foram os primeiros a determinar territórios e começar a adicionar novos territórios para si, para formar um arquipélago gigante, uma área de influência gigante que ele dominava e ninguém poderia adentrar se ele não desse permissão. E aí um fez de um lado, o outro fez do outro, e eles foram expandindo até chegar a um limite em que um não podia tocar no outro, porque se o território de um Yonkou encostasse no outro, seria uma guerra generalizada entre esses dois bandos. E foi assim que foi acontecendo. O próprio Law, quando explica a divisão de território, de espaço, de linha de influência no Novo Mundo, ele mostra ali um pequeno mapinha que mostra ali a área de influência de cada um dos Yonkous. Nós temos uns que tem uns territórios maiores, outros uns territórios medianos e outros uns territórios pequenos. E o que eu acho que aconteceu, e aí vem a sua pergunta: quem foram os primeiros Yonkous? Eu aposto que foi a galera lá dos Piratas Rocks que a gente conheceu inicialmente, que foi o Barba Branca, a Big Mom e o Kaido. Esses foram os primeiros 3 Yonkous. Não necessariamente que necessitava-se de 4, então inicialmente pode ter tido só 3. E aí quando Shanks chegou, ele não tomou o lugar de ninguém, não é como se ele tivesse derrubado alguém para se tornar Yonkou. O que eu acho que o Shanks fez foi o seguinte: ele chegou em uma determinada área que não era influência nem de Kaido, nem de Big Mom e nem de Barba Branca, ele fixou seu território ali e foi expandindo até chegar ao limite dos territórios dos outros Yonkous. E aí ele foi considerado por ter força, bando, por ter ali uma área de influência, por ter ali o respeito dos piratas, das outras ilhas e dos outros Yonkous, e aí ele acabou se tornando um novo Yonkou também. Um exemplo que a gente pode ter que é bem palpável atualmente é o do Luffy, que é considerado como um Yonkou, mas ele não derrubou nenhum dos outros Yonkous. Na verdade ele tentou, mas não conseguiu, e ele também não tem um território fixo com uma área de influência igual ao dos outros Yonkous. E ele é considerado, mesmo que por uma fake news, um Yonkou. Então não necessariamente que precisa se derrubar um Yonkou para nascer outro. Atualmente pode ser que sim, porque nós já temos 4 e se contar o Luffy 5. E aí para fazer um território, uma área de influência para que outra pessoa domine, ele já vai topar ali no território do Kaido, ou então no território da Big Mom, aí já vai ter uma guerra. Então atualmente eu acho que necessita se derrubar um Yonkou para se tornar um novo. Mas lá no passado não necessitava. E por isso nós temos que os primeiros Yonkous podem ter sido Kaido, Barba Branca e Big Mom, e aí o Shanks chegou ali no seu cantinho, foi aumentando seu território até ser reconhecido pelos outros e também se tornou um Yonkou. Aí o Barba Negra tomou os territórios do Barba Branca, também se tornou um Yonkou, e o Luffy tentou derrubar a Big Mom, mas não conseguiu, e mesmo assim foi considerado um novo Yonkou. É mais ou menos assim que eu acho que funciona. Gabriel Yuri perguntou: o Shanks pode ser o único que pode derrotar todos os Goroseis, por isso eles deixam ele poder falar com eles? Pensando no poder que o Shanks pode ter para rivalizar até com o governo mundial, que faz ali os Goroseis terem medo do que ele pode fazer, eu lembrei de uma passagem lá de Punk Hazard do Law, que falou que desde há centenas de anos atrás, o governo mundial vem tentando fazer experimentos de gigantificação para criar um exército de gigantes que ele possa utilizar da maneira que ele quiser, para subjugar, sei lá, os Yonkous, e aí eles dominarem todos os mares da Grand Line sem problema nenhum.
E aí nós chegamos na própria Big Mom falando que se ela tivesse o apoio dos gigantes, ela poderia derrotar todos os outros Yonkous e principalmente o Shanks. Ela dá essa ênfase no Shanks em falar essa frase. E aí nós chegamos na possibilidade que eu penso ser o poderio do Shanks, que pode até rivalizar com o governo mundial, que no caso é a Ilha dos Gigantes Elbaf. Pode ser que Elbaf seja o território ou esteja no território do Shanks e o Shanks tenha uma aliança com eles e possa utilizar o seu exército no momento em que ele quiser. E aí se ele tem o exército dos gigantes ao seu lado, ele pode lutar em uma guerra sem problema nenhum, devastar uma ilha sem problema nenhum, invadir territórios de outros Yonkous, derrubar a marinha, derrubar o governo mundial. Pode ser que o poderio que ele realmente tenha seja o apoio dos gigantes que podem lutar por ele a hora que ele quiser, sem contar no seu próprio bando, que é o bando mais equilibrado, e sem contar seu próprio poder como o Yonkou, que aí tendo os hakis ali, ou só o uso dos hakis no talo, ele se torna bem apelão. Eu acho que pode ser esse o segredo do poder do Shanks, que faz até os Goroseis terem medo dele, e saberem da sua importância para recebê-lo seja exatamente isso. Raizak perguntou: você acha que a Nami vai comer alguma Akuma no Mi no decorrer da obra? Manda salve pra mim. Um salve pra você, mano, e respondendo essa pergunta, existe uma teoria de que a Nami comeria a Yuki Yuki no Mi, a Akuma no Mi da neve da Monet, que morreu lá em Punk Hazard, ou teoricamente morreu por lá. Como ela morreu, sua Akuma no Mi deveria renascer em uma fruta mais próxima. E como as laranjas da Belle-Mère estavam lá no Sunny, muita gente teorizou que essa Akuma no Mi nasceria por lá. E aí a Nami poderia comer essa Akuma no Mi e ter esses poderes. Além disso, depois que os Mugiwaras deixaram a ilha, tiveram ali vários tipos coelhozinhos nadando entre eles lá, nadando no mar embaixo do Sunny, que parecia muito com um golpe lá da Monet que utilizou em Punk Hazard. Além disso, Oda já foi perguntado se a Nami deixaria os Mugiwaras morrerem se eles não tivessem o que comer e não daria as laranjas da Belle-Mère para eles. E aí o Oda foi responder numa de ela não seria gelada o suficiente ou tão gelada que deixaria os seus companheiros morrerem e não daria uma fruta para eles comerem. Ele deu uma resposta meio que quisesse dizer que poderia sim renascer ali, ou talvez tenha renascido a Akuma no Mi da Yuki Yuki no Mi lá nas laranjas da Belle-Mère, talvez, sei lá, poderia ter acontecido isso, mas eu acho que ela não vai comer e acho que não renasceu lá, até porque até hoje não temos menção disso. E se a gente for voltar lá atrás, quando o Smiley morreu, a gente tem que tinham várias frutas ali em um saco e a Akuma no Mi dele só renasceu em uma delas. Então pode dizer que depois que a Monet morreu, a sua Akuma no Mi renasceu nas outras, e mesmo que estava com o Shinokuni lá, que era aquele veneno, ainda assim não estragou a fruta, então pode ter renascido lá também. Agora, pelo decorrer da história, eu acho que a Nami não vai comer uma outra Akuma no Mi, até porque ela tem seus poderes bem definidos, que são poderes ali de controlar o tempo, de controlar tempestades ou algo do tipo. E agora ela tem um Zeus que adicionou ao seu arsenal de poderes também. Então eu acho bem difícil ela comer uma nova Akuma no Mi, mas existia essa teoria aí que ela pudesse comer a Yuki Yuki no Mi. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Manda uma lá na comunidade do canal e outra no post lá no meu Instagram, e aproveita para me seguir por lá também. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos, inclusive a playlist com os outros Sogeking Responde, porque eu já posso ter respondido a sua pergunta. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!